Primeiro, a gente vai dialogar a respeito de uma conversa que tem na página 21, certo? Nessa conversa, a gente vai ter duas pessoas conversando a respeito de viajar sobre avião. Viajar de avião, né? E nós vamos verificar como é que são usados os advérbios nesse caso, tá? Podem me acompanhar aí na página 21, aí tem dois rapazes, um de camiseta verde, outro de camiseta amarela. E o primeiro pergunta se o seu colega já viajou de avião, né? Aí ele diz, I have ever traveled by plane, que significa, você já viajou de avião? Tá? Aí o colega responde, tá? No, I have never traveled by plane. What about you? Significa, eu nunca viajei de avião, você já? Certo? Aí por isso que tem o never, porque ele diz que nunca viajou de avião. Logo abaixo eu coloquei um texto que é o mesmo da apostila de vocês, que diz: como o present perfect indica uma ação em tempo indefinido do passado, são comuns exemplos com os advérbios ever, que significa já ou alguma vez, tá? Então é a afirmação de que você já fez alguma coisa. Already, que significa já. Never, que é nunca. E yet, que é ainda, tá? Em frases negativas. Equivale a você dizer ainda não fiz isso. Certo? Aí nós temos alguns exemplos que foram retirados do próprio material de vocês, tá? Que ainda está na página 21. Prosseguindo. Aí nós temos algumas frases aí em cima que falam sobre a questão de viajar, de conhecer lugares e o uso desses advérbios nesse contexto, tá? Aí nós temos, essas frases estão lá embaixo da página 21, onde nós começamos com uma pergunta que diz o seguinte: Have you ever been to Greece? Significa, você já foi à Grécia? Tá? É uma pergunta, tá? Querendo saber se a pessoa já foi à Grécia. Aí, logo abaixo, nós temos possíveis respostas para essa pergunta, tá? Aí, segue o diálogo onde ele fala, Yes, I have already been to Greece. Sim, eu já fui à Grécia, tá? Significa que a pessoa já foi à Grécia pelo menos uma vez. Ou podemos ter essa segunda resposta, que é uma resposta negativa, tá? Onde a pessoa vai falar, No, I have never been to Greece. Eu nunca fui à Grécia. Não, eu nunca fui à Grécia, tá? E embaixo a gente tem a resposta de uma pessoa que não foi à Grécia, mas pretende ir um dia, tá? Que seria assim, I haven't been to Greece yet. Significa, eu não fui à Grécia ainda. Supõe-se que a pessoa pretende ir à Grécia futuramente, sabe? Logo a seguir, nós temos uma tabela também que vai falar sobre o uso de cada um desses advérbios de tempo, tá? O que são advérbios? Advérbios são expressões que vão fazer menção ao verbo, vão explicar quando a ação suposta aí pelo verbo, expressa pelo verbo, vai acontecer. No caso, nós temos aí uma observação abaixo das frases, que diz, o advérbio ever é usado em perguntas e already é usado em respostas. Quanto a yet, deve ser usado somente em frases negativas, tá? Então, a gente usa o ever em perguntas, o already em respostas e o yet nós usamos só em frases negativas, quando aparecer palavras negativas, como don't, no, que é nunca ou não, certo? Agora vamos para a nossa tabelinha. Essa tabelinha aí, junto com esse texto que está acima, vocês já vão encontrar na página 22, que vai fornecer alguns exemplos de como vocês usam cada um desses advérbios de tempo. Começando pelo just, tá? A palavra just, ela indica uma ação que acabou de acontecer, tá? Ou seja,
uma ação no presente e que foi concluída há pouco tempo. Aí tem um exemplo na frente onde diz assim: He has just finished doing his homework. Que significa, ele acabou de terminar o dever de casa. Certo? Como essa ação aconteceu há pouco tempo, a gente usa o advérbio just. Abaixo a gente tem o advérbio ever, certo? Ever significa alguma vez na vida, significa que você já fez algo pelo menos uma vez, ok? Prosseguindo, no uso do ever, nós temos, como eu já expliquei para vocês, quando você já fez alguma ação na vida, a gente utiliza o ever, tá? Aí nós temos uma pergunta, tá? Que é Have you ever gone with in the mountain? Significa, você já fez caminhada nas montanhas? Tá? É uma pergunta. Significa perguntar se alguém já fez pelo menos alguma vez uma caminhada nas montanhas. Aí abaixo a gente tem o uso de already, que significa já nas frases afirmativas, onde nós temos uma frase logo a seguir que vai perguntar se a pessoa já foi à China alguma vez, tá? I have already been to China. Significa, você já foi à China alguma vez, tá? Never significa nunca, certo? Então, a gente utiliza quando jamais fizemos alguma coisa. Aí na frente tem a frase I have never seen such a beautiful time. Certo? Essa frase significa eu já na verdade significa eu nunca vi uma coisa tão bonita, certo? Eu nunca vi uma coisa tão bonita. É isso que significa essa resposta aí a seguir. Essa, na verdade, não é nem resposta, é uma afirmação, tá? Aí abaixo nós temos yet, que significa já quando você espera uma resposta afirmativa, ou significa ainda em frases negativas. Por exemplo, tá? No primeiro caso, nós temos aí do yet. Have you done the dishes yet? Tá? Tá perguntando, você já lavou a louça? Tá? Então, é uma pergunta, certo? E nós usamos yet porque você espera que a pessoa já tenha lavado a louça. Então, é uma pergunta onde nós esperamos uma resposta afirmativa. No caso de baixo, nós temos No, I haven't done this dancing yet. Significa, não, eu ainda não lavei a louça ainda. Que pressupõe-se que a pessoa vai lavar em algum momento, né? Depois embaixo nós temos since, tá? Que significa desde, tá? Aí nós temos uma frase. I have been a teacher since 2002, tá? Significa, ele é meu professor desde 2002. Certo? Aí nessa parte do since, a gente vai verificar que significa desde, tá? Aí na frase que tem a seguir, fala assim: I have been a teacher since 2002. Significa 2002, tá? Em inglês. Aí nós temos a palavra for. For é, apesar de ser uma preposição, tá? Que normalmente a gente utiliza como preposição. Significa para, né? Mas ela pode assumir 3 outros significados. Pode significar a, pode significar por, ou pode significar faz, tá? Aí, logo a seguir, a gente tem I haven't seen you for a long time. Que significa não o vejo há muito tempo. Ou não o vejo há um longo tempo, tá? Então, essa foi a nossa aula, certo? Qualquer dúvida, me consulta. Fiquem com Deus.